Oi, eu sou Marcela. Oi, e eu sou Iris. E esse é o Direito ao Ponto. Oi, gente, estamos aqui de novo para um episódio do Pode Direito ao Ponto. A gente chamou hoje Mari Machado, ela vai se apresentar para vocês. E aí, gente, meu nome é Mariana Machado, sou advogada. Atualmente eu sou corretora franqueada Life Planner da Prudential, especialista em seguro de vida, gestão de risco, e a gente vai bater um papo como é que isso é mal visto na sociedade hoje em dia e a gente desmistificar um pouco, né? E tá chegando agora esse movimento bem mais forte, né, Mari? Assim, gente, começando assim, Mari, a gente estudou juntas, né? Mari é advogada da formação. E eu sinto muito esse movimento da Prudential, né? Eu não sei se é porque eu tô envelhecendo. A gente tá envelhecendo, Não. Mari, não, né? É o que Não é tá por isso. acontecendo. Não é por isso, até porque a gente é muito jovem. Vou botar isso em dia. Não, o que acontece é o seguinte, não é cultural aqui no Brasil. Então, assim, a gente não tem essa cultura de autoproteção e a gente não tem essa cultura de planejamento. Tanto é que existe também um movimento de planejamento financeiro. A gente vê que hoje em dia as pessoas estão preocupadas em investir, enfim. Isso era um pouco distante da nossa realidade até pouco tempo atrás. A gente tinha muito aquela cultura da sobrevivência, né? Tipo assim, pagar a conta e tá tudo certo, se eu conseguir pagar meus boletos, já tô feliz. Que é ainda o que a maioria da população faz, mas a gente já começou a mostrar que é acessível o investimento para outras pessoas, né? Que é acessível fazer um planejamento de futuro e as pessoas estão começando a querer entender mais. Agora, obviamente, que existe um movimento das seguradoras de aproveitar, surfar nessa onda para levar até as pessoas essa conscientização. E é justamente por isso que a Prudential escolheu essa figura do corretor franqueado, porque é uma pessoa que chega, conversa, né, tete a tete ali e conscientiza a pessoa acerca da importância. Você não chega lá no banco e diz, hoje eu vou comprar um seguro. Não funciona assim. As pessoas não têm essa necessidade despertada nelas, né? Elas ainda precisam entender por que isso será útil para elas, enfim. E aí existe um crescimento de fato e só no último ano houve uma adesão de mais de 23%, né, em relação ao número de segurados do ano anterior ao seguro de vida. Então, assim, é um crescimento exponencial, a gente pode falar, né? Aumenta 23% a quantidade de pessoas que aderem a esse tipo de planejamento. Então, a gente pode falar que é uma tendência, sim. Agora, nos países desenvolvidos, isso já é uma cultura implantada. Por quê? Tem alguns fatores. Não é só isso. É o seguinte, eles, por exemplo, nos Estados Unidos, eles não têm uma saúde pública barata. Então, eles preferem investir em seguros. Então, eles tentam isolar os riscos, né? E receber um valor para usar naquelas situações ali, pontuais. Porque eles não têm plano de saúde, por exemplo. Entendeu? Já na Europa, o pessoal tem acesso à saúde pública de qualidade. Então, eles não se preocupam com o plano de saúde e eles conseguem fazer um planejamento sucessório, porque eles não pagam praticamente nenhum serviço, né? E, enfim, cada país vai ter a sua particularidade. Já o Japão é um país que pensa muito nisso. Para vocês terem noção, aqui no Brasil a gente brinca que tem um advogado por metro quadrado, né? Lá no Japão... Eu acho que é mais ou menos isso a média. Deve ser. Se brincar, são dois, um abraçado no outro, né? Mas lá no Japão, por exemplo, tem a quantidade de corretor de seguro talvez muito maior do que de advogado. Então, assim, é uma tendência, de fato, mas é uma tendência de conscientização, uma tendência muito positiva, né? Mas a gente tende a resistir, é muito natural que a gente resista, até porque é agregar um custo a mais no seu dia a dia, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu sempre recebo no WhatsApp, há muitos anos, o gerente do banco me enviando contrato de seguro disso, contrato de seguro daquilo. E eu fico tipo, cara, eu não vou aí. Doutora Iris, vem aqui hoje, vamos conversar sobre isso, um seguro de vida, não sei o quê. Não vou, mas aí quando o primeiro corretor da Prudential me procurou, na própria ligação ele já antecipa algumas coisas, né? Então, tipo, nessas conversas você meio que vai cair na ficha em relação a algumas coisas que antes, apesar de já existir seguro de vida há tanto tempo, você não tinha essa noção, essa consciência. E entendeu? outro dado muito interessante, minha gente, é que a gente tem seguro de muita coisa, né? A gente faz seguro, a gente tem de cartão de crédito, seguro viagem a gente faz, seguro de carro. O pessoal tá fazendo o seguro de celular. De celular, seguro do iPhone, seguro de tudo. Mas a gente não tem o seguro de vida. E eu vou trazer um dado pra vocês que eu não sabia até pouco tempo. Não sei se eu quero saber, não. Mas não vai morrer ninguém, não. Não, veja, tem gente que diz isso, né? Não vou falar disso porque é agora. Eu digo, nossa. Não, como se a morte não fosse chegar, né? É a única certeza que a gente tem na vida. Mas assim, a quantidade de sinistros que ocorrem em relação aos carros, a sinistralidade ela é de cerca de 7%. E a sinistralidade de vida ela é de 12%. Ou seja, todo mundo que tem carro tem um seguro de carro, mas a chance dele
precisar acionar o seguro é de 7%. Mas as pessoas não têm seguro de vida, né? Não tem nenhum tipo de gestão de risco, mas a chance delas precisarem acionar o seguro de vida é 12 ou mais por cento. Isso considerando em vida, nem considerando após a morte, que a morte é 100%, né? Se todo mundo tivesse seguro, todo mundo ia deixar alguma coisa para alguém. Então, assim, eu fiquei bem impressionada. Foi um dado que até uma cliente minha trouxe, que ela estava num congresso de direito sucessório. E aí ela disse, Mari, vê que massa e tal. Aí ela passou a fonte e tudo, não vou lembrar agora. Mas... O TDAH o TDAH não vai permitir. Já foi de muito grande esforço lembrar os percentuais corretos. Mas é isso, assim. E outra coisa que eu acho importantíssima a gente falar é que, apesar do nome ser seguro de vida e as pessoas associarem necessariamente a morte, a maioria das proteções do seguro de vida é em vida. Então, assim, são gestões de situações mais graves. Então, a gente normalmente, claro que vai variar de seguradora para seguradora os produtos, né? Mas a gente vai poder oferecer uma cobertura em caso de uma doença grave. Então, são situações que mudam o nosso cenário familiar, financeiro. Não tem como dizer que uma doença não vai mudar a estrutura da família, uma doença grave. E ali, um aporte financeiro naquele momento, às vezes, ajuda até a coisa a continuar funcionando. Porque, vamos pensar, se eu estou precisando tratar uma doença, alguém vai ficar comigo, né? Sei lá, se eu for casada, o meu marido vai precisar me dar um apoio. Ou minha mãe vai precisar parar. Ou um irmão. Existe, naturalmente, essa pessoa que vai acompanhar o tratamento, enfim. E essa pessoa também, ninguém sabe se ela vai poder parar de trabalhar 100%, né? Dispor de todo o tempo do mundo para ficar ali. Talvez você tenha que pagar alguém que seja uma pessoa com essa função, né? Profissional. Sem contar outros gastos, minha gente, de passagem aérea, alimentação, ou até mesmo pagar algo imediato, que vocês que são da área do plano de saúde, vocês sabem que existe uma série de negativas. No mínimo, o próprio desembolso para um advogado, né? Exatamente. Eu confesso, assim, aqui eu já pensei várias coisas, né? Mas eu confesso que eu demorei, assim, apesar que eu sou ainda nova, né? Eu tenho 28 anos. Não, já foi senhor. Mas eu demorei a entender que eu não tinha o controle de tudo. E o que de fato a gente não tem controle na vida, né? São doenças, mortes. Então, é onde a gente encontra um mínimo de segurança, porque infelizmente nessas ocasiões, essa segurança é sim uma segurança financeira, que é isso que nos vai permitir a ter acesso a médico, acesso a tratamento, acesso a um advogado para garantir esse tratamento através de um plano de saúde, ou se não tiver o plano de saúde, pagar, né, o tratamento para não estar à espera. Até um medicamento, às vezes, caríssimo, né? Caríssimo, que a gente vê aí. Caríssimo. Assim, meu Deus. E é como você disse, é um cuidador, é uma feira. No mínimo, se você tem a opção de não trabalhar, você vai ter que... O boleto vai continuar chegando, Exatamente. né? Então, enfim, quando... Em mim, com 28 anos, né? Agora, mas eu já fiz isso antes. Mas quando eu enxerguei, tipo, eita, não tenho controle de tudo. E agora? Né? E agora? Quando a gente tem muita gente também que para pensar nisso, que é o ponto que eu quero trazer aqui a reflexão, quando já tá nos seus 60, Exatamente. 70, né? Só que assim, gente, não tem nada agendado, né? É. Eu sempre digo, a urgência já se diz por si só o que é. Exatamente. Não agenda, né? A gente não vai Exatamente. agendar a doença, a gente não vai agendar a morte. E então, outra, como saber quando isso questões vai chegar? acidentais também, minha gente. Total. Então, eu tava conversando com um amigo outro dia, um personal na academia, se machucou por conta de uma máquina e ele quebrou 2 ossos da perna. Tipo assim, o personal com a perna quebrada, 2 ossos da perna quebrada, ele não trabalha, né? Sim. É um profissional autônomo. Tá, mas esse cara é super, hiper, mega organizado, já pensou nisso. Beleza, mas ainda assim ele pode ter uma tranquilidade para ficar ali um tempo maior, se recuperar 100%, fazer uma fisioterapia, enfim. E não gastar aquilo que ele juntou um tempão. Exatamente. Porque eu acho que isso é o que as pessoas... O que falta é refletir, assim. Às vezes o povo diz, mas eu tenho um dinheiro juntado. Beleza, tu passou 30 anos para chegar naquela tua independência financeira, né? Que não é o caso de vocês, mas é muita gente... de vida, velho. As pessoas que chegam lá demoram para simplesmente gastar com algo que nem vai assim, ser positivo, vamos dizer assim, né? Então, a gente, por exemplo, pode gerir um risco desse, de uma quebra de um osso. Não, a gente vai estabelecer que para você, por exemplo, uma pessoa que é um anestesista, para ele é super importante a visão e a mão, porque senão ele não trabalha. A gente vai entender a fragilidade e vai dizer, não, para você é importante ter um produto que vai gerir esse risco aqui. Ou então, invalidez já acidental definitiva. Tipo assim, mesmo que seja parcial e reversível. Eu fico pensando,
um cara que é dentista e teve um problema, sei lá, sofreu um acidente, ficou com a mão inutilizada. Ele tem alternativas? Tem. Ele pode ser professor, né? Mas ele pode também receber uma grana dessa e montar um consultório para outros dentistas trabalharem. Ele ser um empresário. Então, assim, são oportunidades que vão surgindo a partir disso. E o que eu acho mais incrível, minha gente, é que é um dispêndio relativamente baixo. Então, tipo assim, nesse ponto agora, eu trago uma situação que eu acho muito, muito, muito bacana para você pensar até em pessoas de outras classes sociais. Imagine se um cara que ele é consciente, ele vive numa classe, enfim, mais baixa e ele tem um salário menor, mas ele tem essa preocupação, às vezes não tem nenhum plano de saúde, e eu conheço algumas pessoas que não têm nenhum plano de saúde, mas tem um seguro de vida, e ele paga um seguro de vida de 100 e poucos reais, sei lá. E aí, quando ele vem a falecer, ele deixa esse valor para os filhos. Minha gente, esses filhos dele iam estudar numa escola pública. Então, eles vão ter acesso a um estudo particular. E com essa oportunidade, eles vão poder proporcionar uma nova realidade aos filhos deles. Então, esse simples ato desse cara, ele pode mudar gerações inteiras. Então, assim, tirar aquela família daquela realidade social para uma outra. Ah, mas aí na loteria também pode. Pode, mas a loteria, assim, a chance da gente morrer é 100%. Você acertar na loteria. Então, é algo que tem infinitas vertentes positivas, sabe? Obviamente que você tem que ver o quanto aquilo impactaria no seu orçamento, enfim. Mas eu hoje entendo como uma necessidade básica. Quanto você vai poder pagar por aquilo, aí vai depender do profissional que vai te orientar, da companhia que você vai contratar, enfim. Mas é algo que realmente a gente está conseguindo conscientizar no tete a tete. Que ninguém para pensar que um dia vai ficar doente, que um dia vai morrer, que um dia vai sofrer um acidente. Não vai parar. Até né? porque são assuntos tabus e como a gente estava conversando aqui, parece até que é um agouro, né? Se você for falar de câncer, parece que você está trazendo a energia do câncer para você. Que você vai ter o câncer porque você está falando do câncer. Mas eu vou aproveitar aqui, eu posso ser sincera, né? Agora eu vou te imitar. Vou te imitar. Eu vou compartilhar literalmente a minha mente, que é meio louca. Essa questão do autônomo, que quando tu falou, quando eu resolvi empreender, né, na advocacia, a minha marca, ser autônoma, eu disse, meu Deus, socorro. Eu só pensava, e se eu adoecer? E se eu morrer? E se eu ficar doente? Se eu ficar, tipo, num hospital por 10 dias? Eu não tô dizendo descobrir uma doença grave. Tô dizendo assim, se eu me internar, como é que vai ser? Lógico, a gente sempre tem que ter também uma organização financeira pra gente conseguir, digamos assim, abarcar tudo o que vai acontecer na nossa vida. Mas a gente tem duas opções. Uma é essa, vou juntando por um bom tempo. E quando acontece um fato, talvez eu vá torrar tudo o que eu juntei por uma vida inteira. Exato. Ou talvez eu não tenha tempo para juntar tudo, entende? Que aí é quando foi o que me pegou na minha mente. O imprevisto chegue muito cedo. Muito cedo, exatamente. E é uma realidade, a gente que trabalha com o direito da saúde... Não tem idade não, minha amiga. Não tem idade, não tem tempo, não tem uma saúde brilhante, não tem atleta. Gente, chega. Não tem. E hoje em dia, câncer, a gente tá cansado de ver cada vez mais perto da gente. É triste, mas a gente pagou há 15 dias atrás um benefício de R$500 mil para um cliente de 36 anos que descobriu um câncer de estômago, porque foi a primeira endoscopia que ele fez na vida. Eu nunca fiz, tá? Então, não vou falar sobre isso. Sair daqui, a gente vai ligar pro gasto, né? Pois é. Aí é assim, tipo, beleza. Pensando num cenário ideal que a gente idealiza, massa, você vai conseguir aí, digamos assim, eu, 28 anos, vou ter o meu tempo de vida, vou juntar o dinheiro, quando eu for precisar, que a gente acha que vai ser só na velhice, eu vou ter ali, digamos assim, todo o meu império financeiro pra abarcar. Embora talvez eu tenha que torrá-lo todo e vou ficar numa realidade de igual a alguém que não juntou. Mas e se chegar antes? E se não der tempo? A gente não sabe. A gente não sabe. Outra coisa que eu gosto de dizer muito é o seguinte, eu não tenho dublê pra mim. Então, um dia desse tinha um amigo meu espirrando do meu lado, eu disse, eu não tenho dublê pra mim, não. Amanhã eu tenho que estar aqui trabalhando. Então, vai pra lá. Porque ninguém vai me substituir. Tem algumas pessoas que dizem até assim, não, meu negócio roda sol. Se eu morrer hoje, minha empresa vai rodar sozinha, tranquilo e tal. Beleza. Pode ser que sim. Mas e se você ficar inválido, precisando do dinheiro pra custear o seu bem-estar? A sua empresa vai rodar só? Tá, mas aí, será que o que você tirava da empresa vai ser suficiente? Porque a gente vê, minha gente, sei lá, Schumacher,
Já gastou o patrimônio dele quase todo, botou a mansão de não sei quantos milhões à venda agora, porque ele tá lá vegetando. Aquela Laís Souza, que era um atleta. Eu lembro. Pronto, eu vi um podcast dela com o Joel J dizendo que cada xixi dela custava R$12. Por quê? A sonda e o material. Ela disse, gente, se eu não tenho dinheiro, eu não faço xixi. Ela não tem plano de saúde, não, porque isso que Não, beleza, mas assim, não, aí vamos procurar a advogada dela, mas assim, Tamo aí. eu acho que ela quis dar um exemplo de, tipo assim, Sim, disponibilidade financeira tem que ter, pô, até porque o xixi não espera você ajuizar a ação também, né? Claro, e Sim. essa questão do plano de saúde, a gente vê muita gente que não tem, e eu falo muito no Insta sobre isso, né? Sobre não você ter dinheiro pra luxo e tal, mas, bicho, você ter dinheiro, reserva financeira, muda a sua vida. A gente vê pessoas que chegam, que assim, ó, teu tratamento, eu não tô falando que é 1 milhão, não, mas teu tratamento hoje, tu precisa começar, ele é 30 mil no mês. Começa que tu vai dar reembolso no plano, enquanto o plano não autoriza, você já vai iniciar, isso vai fazer diferença no teu tratamento, tu iniciar antes. Não, mas eu não tenho 30 mil reais. Então, tu não tem o mínimo de liquidez, sabe? Tem tratamentos que realmente, eu conheço pessoas que fazem tratamento que é tipo 200, 300 mil reais. A pessoa fala, não, eu vou esperar o plano, porque Pra apesar começar. de ter, eu prefiro não dispor do meu patrimônio agora e esperar aí 15 dias, 21 dias pro plano Meu dinheiro tá atualizar. investido num fundo de longo prazo, né? Tipo assim, mas, gente, a saúde, às vezes, é um dia que vai ser determinante no seu tratamento. Tem gente que, se começar um tratamento precoce, pode ficar 100% bom. E começou um mês depois, a coisa já não é tão favorável. E você vê que, às vezes, a pessoa que aparenta que ela tá vivendo uma realidade de luxo, ela não tem 20, 30 mil disponível na conta dela, Não, caso tenha um imprevisto. E não é uma só coisa ter assim. os 20 e 30 mil, né? Porque às vezes a pessoa tem. Mas não tem nem opção de tirar aquilo ali, porque senão vai Sim. zerar. Tá ligado? Tipo assim, você não ter a tranquilidade financeira. E aí é quando a gente faz até mesmo o link que, tipo, por mais que você começou agora, hoje, pronto, empreendi hoje, né? Comecei hoje, seja o que for aí que eu trabalho. Eu não vou ter, digamos assim, talvez essa tranquilidade até janeiro. Sim, Mas eu tenho essa tranquilidade se eu tiver um seguro. sim. Né? Com certeza. Porque é como se eu estivesse tendo ali aquela segurança, não investindo diretamente meu dinheiro, no sentido de guardar, mas investindo meu dinheiro num capital menor, Sim. né? Sim, Pra garantir. Você ter, eu também gosto de dizer o seguinte: você ter um colchão fino para dormir é melhor do que você não ter um colchão. É melhor do que dormir no chão. Então, assim, às vezes a gente diz, mas eu não tenho condições de ter. Tá, mas tenha um pequeno seguro, porque aquilo com certeza vai lhe dar um respiro até para você pensar em alguma estratégia caso um imprevisto aconteça. Eu sou logo direta, Mari. Às vezes você sai, um sushi que você foi no sábado já é o que... Eu não tenho Exatamente. paciência, gente. Desculpa. Gente, uma calça É que a gente sério. compra na Zara, aquela calça maravilhosa, que a gente adora. É a parcela. Entendeu? Aí tem gente que diz, não, que saco, eu não quero pensar nisso. Minha gente, mas veja, entenda, você não vai deixar de ter a sua vida, de fazer os seus investimentos, de ter o seu plano de saúde, de ter... Enfim, você não vai deixar de acumular patrimônio, porque o seguro não é para acumular. Sim. O seguro é para resguardar, inclusive, o que você está construindo. Porque, é como você disse, pode acontecer algo que você precisa zerar e começar de novo. Então, assim, o que é que a gente vai pensar? Quando acontecer, a gente vai pensar que teria valido a pena. Então, você vai esperar acontecer para tirar essa conclusão. E Se outra, esperar é tarde, né? tarde. Porque E se... até porque é a certeza que vai acontecer. É. Não tem, Na assim, morte não... né? Mas, morrer. A gente vai morrer, minha gente. De É. qualquer forma, a gente vai morrer. Não tem como, né? Tem até uma Tô ficando frase... reflexiva. É, Eu tô com a cabeça baixa, assim. esse tema incomoda. Mas tem até uma frase de Churchill, que eu não vou lembrar exatamente agora. Vocês sabem que eu tenho uma memória péssima. Mas que diz assim, algo nesse sentido. Que ele diz que dá vontade dele estampar na porta de cada pai de família que é a obrigação mínima dele ter um dispêndio módico, eu lembro desse termo que ele usa, para um seguro de vida. Porque, minha gente, vamos lá, aí eu trago para uma situação mais crítica. Às vezes um homem ou uma mulher que arrimo de família, que tem filho pequeno, que é autônomo, ou que é seletista, que não tem garantia de nada, ou até que é servidor público, mas a gente sabe que até a Previdência Pública muda, né? Até os fundos de Previdência que estão nascendo agora para, enfim, servir como previdência futura de algumas carreiras. A gente não sabe a saúde financeira desse fundo. Ninguém sabe. Eu estou botando meu dinheiro lá, eu sou juiz, eu estou botando, está sendo destinado a um fundo que aparentemente é um fundo que tem saúde financeira e que é bem administrado. Mas a gente conhece o Brasil, minha gente. De repente, um rombo nesse fundo e ninguém se aposenta mais. Nenhum juiz vai poder
receber aquela aposentadoria. Então, assim, garantia nenhuma a gente tem de nada. Principalmente uma pessoa de tamanha vulnerabilidade. Então, o camarada desse que vai tomar uma cerveja, ou a mulher que vai gastar as brusinhas, mas que não separa ali 300, 500 reais, R$1.000, dependendo do seu padrão de vida, para ter um seguro de vida, na minha opinião, e aí você polêmica, é irresponsabilidade. Então, assim, você tem um filho, eu tenho filho, as meninas também. Então, você tem um filho, você, querendo ou não, assume uma série de responsabilidades. Então, assim, aquela criança, ela não pode ser condenada a, de repente, ficar cuidando de você, se você está doente, que acontece com muitas crianças e muitos adolescentes. Condena o futuro deles porque precisam estar ali para o doente. Ou ficar sem nenhuma assistência porque você partiu precocemente, né? Por uma falta de planejamento. E, assim, eu me incluo nessas pessoas também. Porque eu vim ter o meu seguro quando um corretor franqueado da Prudential me apresentou, um dia desse. Mas eu já tinha filha, eu sempre fui autônoma. Então, assim, é preciso parar para pensar nisso, minha gente. Porque a gente não se coloca nessa posição. A gente não se coloca nessa posição. E outra coisa que eu acho massa também a gente refletir é o seguinte. A gente não deixa nas mãos do poder público a maioria dos serviços. Caso a gente possa, obviamente, caso a gente tenha acesso, né, a isso, a gente contrata um plano de saúde particular, educação particular, transporte, a gente usa o transporte particular, né, e a parte do infortúnio, da previdência, enfim, a gente deixa nas mãos do INSS. Gente, o que eu digo sempre é que o INSS isso nunca será suficiente. Por mais que a gente queira muito... A gente sabe que já existe uma tendência natural. Mas eu demorei, entendeu? Isso não será... porque mesmo... Veja... Me conta com isso. Brincadeiras à parte, tipo assim... não, mas o INSS é maravilhoso. Concordo, tem que ter a previdência pública, importantíssimo. Mas você não... Acho que não é bacana a gente deixar, se a gente puder, o nosso futuro nas mãos do poder público, principalmente aqui no Brasil. Legislação que muda o tempo inteiro, né? Enfim, a regra é uma hoje, não é a mesma amanhã. A gente também não tem esse nível todo de segurança jurídica, né? A gente sabe que decisões mudam realidades. Começa a ter uma decisão que começa a posicionar a jurisprudência de outra forma. Eu adorei isso. Decisões mudam realidades. Total! Tu inventou isso agora? Não, foi natural. Ele já pega pra ela. E ele já postar lá no story dela. Decisões... Decora, isso pra tu não esquecer. Tu tá lembrando, você lembrar disso, né? Veja, essa eu vou lembrar, porque talvez até semana que vem eu ainda lembro. Lembrada de hoje, né, Mari? Gente, mas e tu falou uma coisa muito, muito legal, Mari, porque assim, a gente conta com, principalmente quem é servidor, tem aquele salário e tem a certeza que vai ter aquele salário, mas aquele salário no valor nominal, ele não se sustenta. Então, assim, uma pessoa saudável, rígida, que hoje ela vai ter certeza, vai se aposentar com 23, 25, 27, 28 mil, eu não sei quanto o poder de compra disso daqui Quanto a 30 isso vai anos. representar. E se tu tiver doente, se tu tiver acamada, aí é que isso daí... Quem vive... gente, eu não vivo essa realidade. Meu assim, Deus, eu fico graças a Deus, pensando na minha família, em termos práticos mesmo. Vamos dar um exemplo, só um exemplo. Só um exemplo. Imagine que você, sei lá, vai se aposentar, eu vou dizer R$100, pra ficar uma coisa bem ilusória. Sim. Tá. E você já tem ali um manejo, porque você vai se aposentar, mas você vai continuar tendo seus boletos, né? Não sei se as pessoas estão sabendo disso, mas vai continuar a folha da casa, vai ficar igual. Não cai. Só que imagine agora, nessa folha que você já teria ganhando 100, você incluir 30, 40 reais de remédio, porque a gente vai ficando mais velho, vai precisando de remédio. Às vezes é cuidador, às vezes é como a Mari disse, tipo assim, o próprio xixi, que talvez ela tá ali fazendo. Às vezes já é um folguista, valor. minha gente, que a gente pensa, folguista é pra criança. Folguista pro final de semana, pra Mas você... o idoso precisa de supervisão. Exatamente. Pô. Ou no mínimo um motorista, gente, o que for, né? Até mais gasolina pra você ir mais pra médico, pra você curtir a sua aposentadoria. Enfim, você conseguiria incluir esses 40 reais, esses 100, né? Entende? É como se você pensasse hoje, caramba, hoje eu vivo, sei lá, com 20 mil. Vamos dar um outro exemplo. Você aguenta hoje vir uma parcela mensal de 5 mil nesses 20? Exato. É como eles tentou explicar a questão da aposentadoria né, do juiz. Ele vai continuar com o valor. E outra, aí? você pergunta, o minha valor gente... nominal, como é que vai ser? Como é que ele inclui nesse mesmo teto? Porque não vai aumentar. Não tem Isso. como ter margem de aumentar, né? Ele não vai conseguir aumentar. Existe um teto para incluir um valor X por mês agora. Então, ele vai ter que diminuir, exatamente, readequar a sua vida. E outra, minha gente, você pode ter muita organização financeira. Não, mas eu sou extremamente organizado, etc, etc. E aí eu vou chegar lá e eu vou ter
tudo pavimentado, taranana. Mas a gente não sabe o dia que vai chegar essa necessidade. Então, você pode não ter conseguido se organizar o suficiente. E ainda digo mais, se você perguntar aos servidores públicos agora, que, assim, agora no ano 2023, vocês vão perguntar, gente, houve reajuste de acordo com a inflação? Não houve. É uma revolta unânime que total, está, tipo assim, há alguns defasado. anos defasado. Mas os servidores no público são altos salários. Gente, não, porque hoje em dia as coisas estão com um custo muito maior. A gente sabe disso, né? O salário mínimo aumenta todo ano, a inflação e as despesas vão aumentando mais e a receita do servidor público não acompanha. Eu digo isso porque meu pai, que é servidor público, sem chute nenhum, 40% do rendimento dele é o plano de saúde. Aí você bota aí mais 10% é de remédio. Aí, isso do rendimento dele inteiro para pagar tudo. E aí tem condomínio, e aí tem... Enfim, isso a gente está falando de uma pessoa da classe média. Mas a gente sabe que essa proporção muda, mas ela continua existindo. Ah, não, mas eu tenho um gasto mensal de 100 mil reais e ganho 200 mil. Certo, mas aí, se uma doença aparecer para você, certamente você não vai querer fazer essa doença como você ganha muito no hospital convencional, naquele profissional daqui. Você vai querer buscar um especialista, você vai querer ter pelo menos essa opção, né? Muda o valor, mas não muda a necessidade. E não muda o fato de que isso pode acontecer e desestabilizar a melhor das estruturas. Sabe aquela casinha dos 3 porquinhos? A casinha de palha, a casinha de madeira. A gente sabe bem, né? E a casinha de tijolo. É isso, minha gente. Às vezes você tá ali na casinha de madeira com a falsa impressão de que está muito protegido e não tá. Mas o que eu não concordo, e aí eu vou advogar para o outro lado. O que eu não concordo é que isso seja imposto e nem que isso seja vendido sob uma falsa promessa. E aí a gente vem, por exemplo, nos exemplos dos bancos. O banco, ele não é especialista em vender seguro. Ele é generalista, né? O banco, ele vende todos os produtos financeiros, vamos dizer assim. Por isso mesmo que hoje em dia a gente não investe. Muitas vezes a gente não investe no próprio banco. A gente contrata uma corretora de investimento, enfim. Ele é generalista. E aí, às vezes, ele vai lhe vender um seguro que não é adequado para você. Você vai gastar a vida inteira com aquilo. E aquilo, quando chegar nos seus 70 anos, que é quando você mais vai precisar, entre aspas, ele não renova com você, porque o seu risco já não é interessante para ele. Ele tem essa possibilidade de não renovar. Então, assim, eu preciso ter a todo custo um planejamento nesse sentido? Não. Para ter um planejamento que não é bem feito e que não é ajustado para você, talvez seja melhor não gastar com isso, realmente. Acumular, enfim. Porque, inclusive, você pode chegar a pedir a indenização e o banco não pagar. Porque não foi feita uma análise correta de risco, não foi feita uma subscrição do risco, como deveria ter sido feita, e aí eles vão ter uma margem para alegar situações que eles não precisam pagar o valor para você. E a gente sabe que o banco ele só está preocupado com dinheiro, minha gente. Ele não está preocupado com o seu bem-estar, seu mal-estar. Se ele vai gastar 1 milhão da sua morte, mas a sua morte foi em decorrência de uma doença pré-existente, ele vai deixar de gastar 1 milhão para, enfim, a margem dele de gasto, de lucro, não sei muito bem como é que se comporta essa parte, mas assim, para não tirar dos cofres dele um valor que ele pode não tirar, não importa. Claro. Ele vai ter ele vai encontrar uma brecha para isso. Então, é para todo mundo fazer? Não. Mas se você tem essa mínima consciência, né? Se você tem essa responsabilidade, procurar se informar para fazer aquilo que é tanto sustentável a longo prazo, porque não é algo que a gente faz para cancelar, né? É uma coisa de longo prazo, a gente espera que não precise nem tão cedo, quanto para fazer algo que vá, de fato, suprir a sua necessidade. Porque, vamos supor, a gente está falando aqui de Marcela. Marcela começou a advogar agora, enfim, descobriu alguma coisa. Mas Marcela tem seguro, tá? E é minha cliente. Tô viva. Tá viva e saudável, graças a Deus. Mas aí acontece alguma coisa que você ia, e eu coloquei lá um capital segurado para você de, vamos lá, uma doença grave de 20 mil reais. Ajuda. Muda em alguma coisa? Não muda grandes coisas, assim. Sim. A finalidade do seguro não foi atingida, né? Então, a gente tem que entender a realidade de cada pessoa. Já uma realidade de uma pessoa que ganha muito menos, 20 mil reais, talvez, ou vai tirar ali 5 meses do trabalho da pessoa, ela vai poder se afastar e ficar tranquila, enfim. Então, é isso que eu penso, basicamente. E tem outra questão também, que eu acho que as pessoas não param para pensar, que é a questão da sucessão patrimonial. Então, hoje no Brasil, a única ferramenta que não passa por inventário, que não é penhorável,
e que não é alienável é o seguro de vida. Até quando? Não sabemos. Sabemos de hoje que é o que dá pra garantir, né? Exato. Então, assim, a gente sabe que já vão ver isso como uma oportunidade, né? De tributar. Mas aí, hoje, é uma ferramenta que entra em liquidez imediata para a família, ali 3 a 5 dias, para fazer o que eu gosto de chamar de luto limpo, que é um luto sem tantas preocupações, sem briga. Porque, minha gente, o dinheiro é a mola do mundo. Então, vamos lá. Tem ali um patrimônio enorme para ser dividido por 5 filhos. E tem um filho que é mais ganancioso que o outro. Vai dar desentendimento. Às vezes não é nem o filho, mas o neto que diz, pai, tu vai abrir mão disso, né? E aí começa aquele mal-estar. O patrimônio vai se depreciando muitas vezes por conta de falta de entendimento e de solução. As pessoas não vão ter acesso a esse patrimônio integral, que vai pagar ali honorários, custas cartorárias, custas judiciais e TCMD. E aí vão ter acesso. O cara passou a vida toda, papai passou a vida toda para constituir um patrimônio excelente. Não, isso aqui, porque tem gente que pensa assim, né? Isso aqui eu quero deixar para meus filhos, isso aqui eu tô fazendo isso para os meus netos, estou fazendo isso. E aí o cara lá do céu tá vendo o pau comer. Chateadíssimo. Coitado, velho. Não teve direito de morrer em paz. Olha, meu Deus. O pessoal depreciar, gastar 20% do patrimônio nessa farrinha aí, né? Pessoas tendo a oportunidade de, inclusive, adquirir bens ali, que a gente sabe, leilão judicial é um negócio hoje em dia, né? Então, o que é que vai para leilão judicial? Por que leilão judicial é vantagem? Porque pega um bem que está ali penhorado, ou que está ali, enfim, naquela confusão, e aquele processo precisa de dinheiro, e aí vai queimar. Então, vai queimar. Ninguém vai vender no bojo de um processo judicial um bem a preço de mercado. Não existe isso. Tudo que é vendido no âmbito judicial muitas vezes, a preço até de custo, né? A gente sabe disso. E aí, eu acho pouco inteligente, né? E a gente tava falando até antes, o inventário é aquele processo... Tipo, eu atuo reajuste, atuo muito em saúde suplementar, mas eu uso também a saúde suplementar como forma de prospectar os clientes, principalmente na área de sucessões e família. E aí, quando chega o inventário, é aquele processo que, quando você passa os honorários, não são baratos os honorários de inventário, não são. Nem os iniciais, nem os finais. Dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho. É um assunto que vai perdurar, que é emocionalmente desgastante, tem fazenda, tem avaliação, tem um monte de fases, ainda que seja consensual. Mas se for no cartório, tranquilo. Mas se for judicial, por ter um menor envolvido, incapaz... É muito trabalhoso, todo mundo fica insatisfeito, porque vai demorar muito, então você pode estar fazendo o melhor trabalho, que a pessoa está insatisfeita, então não tem como fazer. Vou fazer inventário judicial, dormir inicial. É impossível, não tem como. Aí você chega num processo desse, você passa a proposta de honorários, de honorários iniciais, principalmente, a pessoa, meu Deus, mas eu não tenho... Você vê um patrimônio lá, 5 milhões, e a pessoa, eu não tenho como pagar os honorários iniciais. Meu amor, mas os honorários iniciais, você não está entendendo, não. Ele é o começo. Mas de Ele é a ponta do iceberg. De custo de imposto, você vai pagar muito mais. E a pessoa, muitas vezes, tem esse patrimônio, vai receber, às vezes, como 1, 2, 3 herdeiros, vai receber cada 1 milhão, mas não tem 50 mil, 60 mil para começar um processo desse de imposto, enfim, de taxa. Não é só de honorário inicial, né? Infelizmente. E aí eu tenho até uma advertência, entre aspas, né? Pela lei, você tem até 180 dias para começar o processo de inventário. Se não acontecer isso, pode incidir uma multa de 20% do ITCMD. Então, já começa perdendo. Você tem uma luta contra o tempo, você tem que ter dinheiro para pagar o advogado, né? Ou você não tem acesso àquele patrimônio. E aí, tem outra questão também, que é a reforma tributária, que hoje a alíquota máxima prevista em legislação para o ITCMD é de 8%, mas existe, em fase de tramitação, a proposta de alíquota progressiva que vai até 20%. Então, gente, um imóvel de 1 milhão e 200 mil reais vão ser pagos em ITCMD. É muita grana. E aí, isso vai passar? Muito provavelmente. Isso, a gente sabe, a carga tributária que a gente, enfim, que recai sobre a gente aqui no Brasil, né? E aí você deixa nas mãos, realmente, do Congresso e da legislação quanto do seu patrimônio vai embora. Porque que vai, alguma coisa vai. E aí, Mariana, mas o seguro de vida mudar em quê nessa realidade dessa família? Gente, o seguro de vida, ele ia entrar em 3 dias na conta do segurado. Então, é um dinheiro que vai entrar para soluções imediatas, entendeu? Então, tipo assim,
não precisa ser necessariamente para pagar os honorários advocatícios, mas de repente até um suporte familiar ali naquele começo, não se sabe ainda como é que vai fazer a divisão das contas da família, dispêndio de até enterro, velório, enfim. E aí aquele valor com certeza vai dar uma tranquilidade para as pessoas até sofrerem, né? Tipo assim, poxa, não preciso me preocupar com absolutamente nada agora. Mas nessa situação, inclusive, muita gente que são idosos que acabam, inclusive, com dependentes. Muitas vezes o filho, apesar de ígido, muitas vezes é um filho que deixou de fazer as coisas dele para cuidar daquele pai, daquela mãe, que não é justo também essa pessoa que deixou tudo para cuidar daquela pessoa, fica desamparada nesse momento, né? Eu acho que essa questão de organização, ela me pega muito, assim, no sentido jurídico mesmo, assim, quando eu penso como uma ferramenta de organização, de melhoria de vida do cliente, porque o que eu mais vejo é a gente, em reajuste, principalmente, o pessoal, muitas vezes, meus clientes têm um patrimônio alto, mas muitas vezes não tem nenhum tipo de liquidez, e aqueles filhos acabam dependendo, inclusive, muitas vezes financeiramente, ainda que não diretamente, mas tipo, trabalham para uma empresa, trabalham para o pai. Aí, beleza, vai receber teu salário, mas muitas vezes nem esse salário é suficiente. Muitas vezes o pai ainda calibra aquele salário, né? Muita Muito comum. empresa familiar. A gente sabe que o pessoal tira as despesas da empresa. Não é o salário, não é o prolabore que é o que sustenta. Não, às vezes tem gente que não tem um nível rebuscado de organização empresarial, que eu escuto muito, principalmente no interior do estado. Quanto é que você ganha? Ah, não, eu tiro da empresa as despesas. Tá, mas e aí? Como é que tá essa organização aí, né, sucessória? Se bloquearem todas as contas da empresa quando o sócio administrador falecer, quem vai pagar essas contas, né? E outra coisa, às vezes tem gente que diz, ah, não, mas eu tenho... Eu já escutei, tá, minha gente? Não é mentira. Eu escutei de uma pessoa, quando eu perguntei assim, se acontecesse alguma coisa contigo, tem alguém que suportaria teus gastos? Aí ele disse, tenho. Eu disse, tenho. Um grande amigo meu. Eu disse, gente, eu disse, sincero, eu quero com essa pessoa. Tem cuidado depois do seu amigo também. Aí eu disse, vê só, tá, ele ia, com certeza, é meu amigão, é meu irmão e tal. Eu disse, beleza, mas aí 1 mês ele foi lá, te ajudou. 2 meses foi lá, te ajudou. 3 meses, começou a apertar pra ele. 4, 5. A filha dele ficou doente, precisou de um tratamento, ou ele mesmo, enfim, aconteceu algo com ele. Tu acha que ele vai deixar de fazer as coisas dele pra te suportar? Não vai, minha gente. Tem que fazer problema do terapeuta aí, né? Porque essa pessoa tá muito inocente, assim, muito, na vida dela. Essa daí precisa amadurecer. Mas eu juro a vocês que eu já escutei isso. Eu já escutei de tudo, né, minha gente? Vemos que você conversa. Eu converso com pessoas diferentes o tempo inteiro, de realidades diferentes, de meios diferentes. Então, assim, a gente escuta muitos otimistas. Tem uma galera... Não, aí eu vou soltar algumas pérolas agora. Eu posso... Gente, sem dar nomes. Geralmente a gente caminha pro final, assim, querendo saber alguma coisa de uma pergunta mais difícil. Seria essa. O que é que tu mais escuta, assim, em relação a esse tipo de situação? Olha, vou dizer, graças a Deus, agora, o que eu tenho mais escutado é, não, isso realmente é muito importante pra mim, né? Beleza. Não sei se eu posso, não sei se eu vou querer fazer exatamente o que você me propuser, mas eu concordo que isso é muito importante. Ótimo. Já é uma mudança de consciência. Perfeito. Mas eu já escutei de um tudo, minha gente. Eu já escutei assim, oxe, se eu morrer, eu vou deixar pra Ricardão nada? Ricardão, leia-se o outro marido que a mulher vai arrumar. E aí, velho? Vai ser Ricardão que vai gastar meu dinheiro. Eu disse, mas veja, você quer que Ricardão pague os estudos do seu filho e seu filho suba lá na faculdade? Obrigada, Ricardão. Valeu, Ricardão, tá canudo aqui. Ou você quer que ele lembre? Poxa, meu pai pensou nisso, né? Eu já escutei isso, já escutei. Rapaz, tem que ter uma resposta ponto da língua. Você vai meu tem que- irmão. tem que Mas ter a gente vai ficando calejado, viu? Tem gente que diz, fica tudo aí, que se dane. Aí eu, beleza. Essa pessoa não tá preocupada. Aí eu digo, tá, Beleza, mas Bruna. já que você só pensa, assim, mais em você, eu tenho que falar com muito tato. Já que você tá mais preocupado com a sua vida também, por que não pensar em fazer uma gestão de riscos pra você em vida? Em Beleza, vida. não deixa nada pra ninguém, mas se proteja, né? Enfim, a gente já chegou a essa conclusão. Que Aí não a é vontade é assim, já que você é egoísta. egoísta, já que você não quero deixar nada pra ninguém. E outra, tem gente que tem por estratégia, de fato, não deixar patrimônio. A gente já escutou, tipo assim, algumas pessoas que dizem, não, eu quero gastar meu patrimônio em vida e eu quero deixar um valor pra cada filho meu. Tipo assim, tá aí um pontapé inicial pra tu, se eu morrer, pra tu começar a tua vida. E eu quero que, muitas vezes, as pessoas que vieram de baixo querem que os filhos também ralem. Aham. Então,
Tá, pode ser feito uma gestão de risco nesse sentido. Tu gasta todo o teu patrimônio e deixa lá um valor pros seus filhos, né? Mas assim, tem muita gente que é super-herói e Mulher Maravilha, diz, não, mas não vai acontecer nada comigo. Eu, doente, sou super saudável. Tem gente, eu já escutei, eu não vou morrer. Aí eu realmente, como é? Não, mas eu não vou morrer, não. Aí eu digo, gente, me conta como é, né? Ficar pra eternidade. Aí eu brinco também. Quem me conhece sabe que sou muito brincalhona. E até, às vezes, eu fico até com vergonha, porque às vezes é pra eu falar sério e eu tô lá, kkkk. Mas aí eu digo, não acredito, tu não vai morrer. Me explica isso. Qual é essa forma da eternidade? Aceitar. Agora, Mas eu vou deixar um recado aqui. Tiago e Arthur, vocês vão herdar meus processos. Vai ter Problema vai ter. Aí depois vem o bônus. Eles podem ter que ter dinheiro, mas vai ter ações sejam advogados. Eu escuto de um tudo, minha gente. Eu escuto isso, aí escuto... Não, mas isso aí... Quem garante que eu vou receber esse dinheiro? Tem gente... Aí eu digo, quem garante, vamos lá. Aí a gente vai analisar dados, né? De acordo com a tabela da Superintendência Nacional do Seguro, que é a SUSEP. A gente olha lá, quem é a primeira seguradora que está lá no ranking? É a Prudential. E outras seguradoras estão lá como mais pagadoras de benefícios do que banco. Por exemplo, o banco arrecada muito mais de pagamento de seguro e ele paga muito menos. Vamos supor, ele paga 3% do que ele arrecadou, a gente arrecada a metade dele e paga 60% do que a gente arrecadou. Eu já pesquisei, Prudential, no TJPE, no TJ São Paulo. Já passei, inclusive, pra Gabi, minha estagiária. Vá pesquisar aí pra ver a Prudential. E ela acha pouquíssima coisa, são pouquíssimas ações. Sim. Existe, claro, minha gente. Porque a insatisfação do consumidor, ela vai existir em qualquer... Total. Tipo assim, tem gente que vai buscar receber o benefício e não vai receber por algum motivo, que a seguradora pode ter os dela também. E a pessoa diz, eu não recebi. É legítimo esse sentimento? Ela ficou frustrada. Tem gente que diz, mas tá falando mal. Eu digo, gente, mas eu também falaria. Se eu fosse atrás de receber um negócio que eu paguei a vida toda e não me pagaram, eu ia ficar muito triste, chateada, ia falar no Instagram, ia falar em todo canto. A gente é assim. Hoje em dia, a gente com acesso à internet, a gente quer reclamar. A gente só quer usar o Instagram pra reclamar. Então, beleza. Mas qual é o percentual de pessoas que não estão recebendo se de fato tem direito, né? Aí é isso que você tem que analisar. Pode ser outra empresa, mas analise, né? Lembrar mais alguma pérola. Ai, minha gente, eu não vou morrer, eu escuto muito. Vai deixar pra Ricardão. Não, eu não vou morrer. Caramba, eu não vou morrer. Vou deixar pra Ricardão. Eu queria contar essa pessoa, como é que ela vai fazer, hein? Não, vou morrer não, que agouro. Não, pelo amor de Deus, faz isso não. Aí eu fiz até uma postagem um dia desse, que era assim, um gato preto já passou na sua frente e nada lhe aconteceu? Você já quebrou um espelho e não teve 7 anos de azar? Já passou embaixo de uma escada e não morreu? Não tem agouro falar em seguro de vida. Eu vou finalizar esse episódio falando 2 coisas que eu vou tentar lembrar. A primeira Mari estava falando da questão dos bancos e eu faço um link com a própria questão de reajuste em relação a gente. É muito importante ter essa análise personalizada de uma pessoa especialista feito para você e não algo generalista, né? A gente sempre fala, a gente tá sempre falando, né, Iris, que reajuste é uma matéria específica. E aí, o primeiro episódio que a gente gravou aqui, eu disse logo, ninguém opera joelho com neurologista. É a mesma coisa. Você vai fazer um planejamento, né, financeiro aí, de vida ou de seguros em relação também na própria vida e não só na morte, você precisa estar lidando com alguém que entende todas essas situações e principalmente encaixando na sua realidade. Exatamente. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, dessa questão da morte, eu também vou aqui... já tá numa terapia morte, né? Eu vou compartilhar... Aquele livro... Vocês já viram aquele livro? É isso que eu ia dizer. Sou eu já. É um dia que vale a pena ser vivido. Já li também. É exatamente isso, né? A gente tem muito tabu em falar de morte. A gente acha que se deixar de falar, não vai acontecer, né? E, pelo contrário, realmente, assim, eu digo, como eu falei no início desse episódio, apesar de ter 28 anos, eu demorei a entender que eu não tinha um controle sobre isso. Porque eu me iludi achando que eu tinha também, tá? Eu sabia que eu ia morrer, não era essa pessoa que achava que eu não ia morrer. Mas assim, o quê? Não, e tal. E tinha essa questão de tabu. Falar de câncer, às vezes a gente falava CA, né? Não era aquela coisa que não pode falar de câncer e não tal. Não fala isso não. E aí, exatamente, tipo, tá amarrado, né? Então, assim, esse livro, e tem outro também que é da mesma autora, que é Histórias Lindas de Morrer, mudou totalmente a minha perspectiva. E é isso, tipo, a gente precisa falar de morte. Isso. E quanto mais a gente se debruça sobre um tema, minha gente, mais a gente vive com naturalidade as coisas. Então, assim, às vezes, uma pessoa falecer
tem um impacto emocional gigante, né? Mas quando você bota a consciência de que existe a finitude de ciclos, né? Que tudo é finito, até as melhores coisas são finitas e as piores coisas são finitas, você começa a racionalizar aquilo e você passa a compreender e, consequentemente, a sofrer menos. Você vai sofrer, obviamente, mas você começa a olhar para aquilo ali como algo que necessariamente vai acontecer com todo mundo. O momento pode não ter sido melhor, a forma pode não ter sido a melhor, mas nós somos finitos, né? Então, botar consciência nisso, eu acho que tira um pouco esse peso, sabe? Total. É isso, gente. Vamos todos morrer. Vamos finalizar com... Resumindo, é o seguinte, faça seguro de vida que você vai morrer. Então você vai ter certeza que vai receber. Eu vou resumir o que eu digo às vezes. Seguro de vida é para quem tem vida. Nasceu. E essa parte, só finalizando, mas essa parte, pra mim, pega muito mais do que a questão do seguro. Porque assim, quando você pensa que você vai morrer e tudo bem, se você tiver uma organização financeira, planejamento em relação ao que vai morrer e tal, você consegue mais ou menos organizar essa questão de inventário e tal. Mas se você pensar como autônomo num acidente, em ficar longe do mercado de trabalho, talvez muito tempo, a questão do seguro te ajuda nesse respiro mesmo, sabe? Então, eu acho que pra mim, esse seria o maior benefício de um seguro de vida. Sim. Não seria a morte, não, porque eu morrer, meu Deus do céu. Eu também sou assim. Eu digo, eu espero que quando eu morrer, eu não fique assistindo a vida lá de cima, porque eu adoro viver. Aí eu vou ficar com FOMO, né? Fear of missing out. Eu sofro muito Poxa, de queria FOMO. tanto estar ali naquela A minha festa. amiga da farra, pô, eu queria estar lá. Queria tanto estar ali naquela Vamos lá. fofoca. Mas eu acho que em vida pega muito, minha gente. Você estar com a cabeça boa e não poder fazer o que você sabe que você tinha aptidão pra fazer é a pior condenação, na minha opinião, pra qualquer pessoa. Então, ter consciência, não ter condições de fazer, nem condições financeiras de proporcionar, né, uma qualidade de vida. Pelo amor de Deus, minha gente, é um valor que, se você parar pra raciocinar, não vai fazer tanta falta, né? É a calça da Zara. É o sushi que você vai. E a verdade é o que eu disse no começo do episódio, ter dinheiro muda a vida. Então, assim, a pessoa acha, não, mas o que importa é ter saúde. Não, concordo, o que importa é estar vivo, beleza. Mas você ter dinheiro, você ter condição financeira, você ter liquidez, Total, minha gente. muda completa a realidade da família, da sua família, dos seus filhos, muitas vezes de toda a De sua quem família. tá tem perto, até Total. do seu meio, né? Tem pessoas que ajudam uma série de pessoas. O dinheiro que essa pessoa tem, ela tá trazendo algum benefício ali pra vida de outras pessoas. Com certeza. Então, eu acho também. infelizmente ou felizmente, é isso. Ou seja, resumindo, tem o dinheiro, tem o seguro de vida. Vamos finalizar o episódio. Vou agradecer novamente a Mari, né? Foi massa, Mari. Foi massa. Eu ri muito. A terapia tem que estar muito em dia, viu, véi? Olha, minha terapeuta Tá lutando, é uma viu? santa, viu? Que além dos meus problemas de vida, ainda tem que lidar com esses temas dos outros. Mas... Não é fácil, não. Mas é isso. Siga a gente nas redes sociais. Subscreva, assine o canal, ative o sininho, comente, curta. Siga a gente nas redes sociais, @eresnovados.tv. @Marcela Anes. @Mariana A. Machado, porque Mariana Machado já estava usado, tá? E @pode direito ao ponto. É isso, gente. Valeu. Oi, eu sou Marcela. Oi, e eu sou Iris. E esse é o Direito ao Ponto.